Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, porque sem dúvida esse conteúdo pode abençoar você e todos os seus amigos. Essa semana é uma semana muito importante porque é a semana de reflexão sobre o uso das mídias sociais dentro do nosso contexto como cristãos. E para isso nós estamos apresentando para você uma série de cortes de uma live que eu fiz com o reverendo Rodrigo Leitão, executivo da APCOM, falando e explorando justamente sobre essa temática. E no corte de hoje, nós vamos conversar sobre o uso das redes sociais e o nosso relacionamento. Relacionamento interpessoal. Será que as redes sociais elas nos afastam ou nos aproximam um dos outros? Fica aí com mais um corte. Você falou, por exemplo, do grande impulso que nós tivemos em crescimento com as discussões soteriológicas, calvinismo versus arminianismo. Era um boom, e é um boom até hoje, mas as pessoas faziam uma comunicação meio que equivocada, meio que jogando uma coisa contra a outra, no sentido de criar um tipo de animosidade que às vezes não promove os valores do evangelho. Como que a gente pode, e todo mundo que está nos acompanhando, eu acho que tem essa perspectiva de fazer uso das suas mídias para a glória de Deus e para a promoção do evangelho. Eu não posso estar lá na praça pregando, mas eu posso utilizar as minhas mídias para alcançar alguém. Sempre acaba alcançando alguém. Como que eu faço isso? E interessante, Paulo, porque o ponto de partida é o conteúdo, né? A grande luta, né, para o pessoal que está no dia a dia da virtual, né, do ambiente digital que a gente costuma chamar, é a produção de conteúdo. Então, um influencer em qualquer área, né, o grande desafio dele é conseguir um bom conteúdo para, com constância, né, trazer esse conteúdo às redes. E no nosso caso, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, né, que conhecemos, né, uma boa teologia baseada de fato e solidificada, né, na cruz, no Evangelho e em Jesus, nós temos aquilo que é o que muitos ficam desesperados querendo, um excelente conteúdo. Nós temos o melhor conteúdo. Então, isso é o bom ponto de partida para a gente. A gente não precisa ficar procurando por aí, né, o tipo de conteúdo. O melhor conteúdo nós já temos. Então, isso é uma grande vantagem quando a gente fala de evangelização nas redes sociais. E o outro aspecto, eu acho que ele tem muito a ver com o nosso tempo, né? Que é a gente entender esse processo que as pessoas estão vivendo. Por quê? Nós não vivemos mais em um tempo positivista, cartesiano, racional, onde as pessoas elas se rendem diretamente a conceitos bem apresentados, né? Elas vivem mais relacionamentos, elas buscam isso. Não é à toa que as mídias sociais, mídias de relacionamento, fazem tanto sucesso. A gente pode até entrar numa discussão, mas de fato as pessoas estão próximas ou estão distantes. Já diria o sociólogo polonês que essa modernidade líquida esvai dos nossos dedos, né? Zygmunt Bauman falava disso. Mas o que vem ao caso é as pessoas estão ali querendo, né, se conectar de uma forma ou de outra, né, com outras pessoas. Então, esse é o ambiente, né, que elas estão. E, nesse sentido, a melhor maneira é a construção, né, desse relacionamento, dessa proximidade, né, que a gente tem nas redes sociais. Então, você tem duas coisas como ponto de partida. Um bom conteúdo e um espaço, né, para poder gerar aí relacionamentos. Então, viva de fato esses relacionamentos observando, colocando, respondendo, e você vai perceber, né, que com o passar do tempo, nós vamos nos conectando a algumas pessoas mais próximas e mais distantes e ganhando a oportunidade, né, de poder dizer algo para elas. Eu falo para os meus alunos de evangelização, né, quando a gente questiona em alguns lugares sobre como que as pessoas fazem para evangelizar ou para pregar o evangelho, e muitas delas dizem assim, pastor, eu convido para ir na igreja, né? Aí o senhor vai lá e prega o evangelho. Que bom, né? Se ela tem essa confiança que o pastor vai pregar o evangelho, é um ponto de partida interessante. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, você já percebeu que talvez das 10 pessoas que você convida para ir à igreja,
8 não aceitam o convite, aí elas às vezes dizem, não, pastor, na verdade as 10 que eu convido nunca vão, né? Então eu falei, e se a gente inverter um pouquinho isso, né? E aí tem uma dinâmica que eu trabalho para essa conectividade e ela serve tanto, né, para o ambiente virtual quanto para um ambiente, né, organicamente preparado, onde você encontra com pessoas e convive com pessoas, que é o seguinte, bom, o ponto de partida, né, antes de tudo, é conversar com Deus, né, entender quem são aquelas pessoas que ele quer alcançar, né, por meio da nossa pregação do Evangelho, do nosso testemunho de vida. Esse é o ponto de partida. Né? Converse com Deus, conte para ele, né, a partir dessa percepção então, de quem são as pessoas, né, a respeito dessas pessoas, esse é o ponto de partida. E, então você se conecta com as pessoas, né? Você estabelece um relacionamento de proximidade com ela. Você encontra ali, né, essa possibilidade de ouvi-la, escutar mais e falar menos. A gente está tão envolvido, né, em uma era de comunicação que a gente ouve muito sobre curso de oratória, aprenda a se comunicar, mas a gente não tem curso de escutatória, a gente não ouve, a gente nem sequer às vezes lê o post das pessoas. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas elas até curtem o post, mas a maioria das vezes eu acho, será que ele leu aquilo que está escrito ali na legenda mesmo? Porque a gente está tão agitado que a gente não quer parar para ler. Mas quando a gente estabelece o relacionamento, né, e aí a gente escuta a pessoa, a gente encontra espaço para servir, para fazer algo, para se aproximar dela, para ajudá-la de alguma maneira. E aí, quando a gente criou essa conexão, a gente pode, então, contar a nossa história. Que história? A história da nossa vida conectada, né, com a grande história, né, com a verdadeira metanarrativa, né, com a história da redenção, que é a que faz toda a diferença. Né? E aí o que acontece? Depois que você, né, criou essa possibilidade de relacionamento e você contou a sua história, aí sim, eu costumo dizer, né, convide para a igreja. Não é diferente no ambiente digital. Nós também podemos estabelecer relacionamentos nos lugares onde as pessoas estão, né? Então, quantas pessoas, às vezes, a gente cria, né, de amizade? Eu tenho diversos amigos, né, que eu tenho uma boa proximidade, que a gente troca muita informação, se ajuda muito, e eu nunca os encontrei pessoalmente. Né? E alguns estão em lugares bem distantes, né, de mim. Então você tem essa possibilidade de conexão. E aí, né, a partir dessa conexão, a apresentação do Evangelho com atitudes e palavras acaba se tornando algo natural. Então tem muito a ver com o tempo onde as pessoas buscam, né, relacionamentos. E a partir daí ela consegue ter isso.